Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida no bate-papo político nesta manhã de um cenário político diferente no Brasil, com a vitória neste domingo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em tom conciliador, Lula falou muito sobre as ações de combate à fome e à pobreza e também dos desafios que irá enfrentar para instituir medidas a curto, médio e longo prazo para diminuir os índices de miséria no Brasil. Ele que quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. São palavras, Beto Almeida, que naturalmente alimentam a esperança de milhões de brasileiros, principalmente quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fala em adotar medidas que evitem a perpetuação da miséria, da pobreza, da desigualdade. São desafios que estão pela frente e que nesse discurso conciliador, volto a dizer, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Beto Almeida, fez questão de ler o discurso, ele se preparou para esse momento tão importante e nessas palavras escritas, calculadas, bem administradas, Lula faz esse discurso de conciliação e principalmente focando no combate à pobreza, à miséria no Brasil. E é exatamente daí, Luzenor, desse combate à pobreza, à miséria, ao retorno de programas sociais que ele considera estratégicos e importantes da era PT, que ele também terá já de cara os primeiros desafios. Um deles é já trabalhar a questão de como fazer a renovação do Auxílio Brasil, porque só está garantido até dezembro, de R$600, e como perpetuar isso a partir de janeiro já do ano que vem e dar aumento real para o salário mínimo. Todos esses itens estão no discurso do presidente eleito Lula. Ontem, claramente, quando ele colocou que um dos desafios dele era este combate à fome, combate às desigualdades e principalmente de respeito ao trabalhador e às famílias cearenses. É claro que tudo isso, Zenor, vai envolver agora uma etapa trabalhosa, uma etapa de muita articulação. Lembrando que o orçamento deste ano ainda vai ter que ser tocado por este Congresso que está aí. E aí é que entra exatamente a importância desse trabalho da equipe de transição e de como vai ser feita essa articulação para que nós tenhamos um começo de ano de 2023 com muitas coisas encaminhadas para os brasileiros. O orçamento de 2023, o primeiro na nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será definido pelo atual Congresso Nacional, que é bem sintonizado
com o presidente Jair Bolsonaro. Mas nesta proposta orçamentária está o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de janeiro, ou seja, com o compromisso, pelo menos no discurso da campanha e reafirmado neste discurso após ser eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem condições de abrir o diálogo com os atuais deputados federais e senadores para jogar esse valor do Auxílio Brasil de 400 para R$ 600. E também porque ao longo da campanha, jornalista Beto Almeida, que aí vai ser uma briga travada com o Congresso Nacional, o discurso do presidenciável Lula era de mudar as regras do orçamento secreto. O orçamento secreto, que é aquela armação feita pelos deputados federais e senadores para levar dinheiro para os municípios sem transparência, sem destino, e a origem a gente sabe que é o governo federal, mas esse orçamento secreto que tanta crítica gerou ao longo da campanha, talvez passe por mudanças. E se for para tirar o dinheiro do orçamento secreto, já tem um destino: resolver o Auxílio Brasil de R$ 600. É nesse aspecto, inclusive, que e os jornais hoje já estão abordando isso, Luciano. O presidente eleito Lula está trabalhando com a ideia de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, com o objetivo exatamente de garantir, por exemplo, de cara, o valor do Auxílio Brasil de R$ 600, que ele diz, inclusive, que vai voltar a se chamar como era o nome? Bolsa Família, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, que é uma marca estratégica do Partido dos Trabalhadores. Claro que isso vai ter uma preocupação a mais, porque isso significa dizer o seguinte: como fazer o drible do teto de gastos. Lembre que essa era uma das críticas que vinham sendo muito fortes e imponentes pela equipe, pelos economistas, em relação ao presidente atual, Bolsonaro. Então, esse é um dos pontos também que o presidente eleito Lula terá que fazer. Como aumentar, por exemplo, esses gastos, ao mesmo tempo, sem extrapolar tanto o teto de gasto, que é aquela norma fiscal que trava as despesas do governo federal. E, além disso, a gente tem que lembrar, o ex-presidente disse o seguinte: como nós estamos desde 2019 sem aumento real do salário mínimo, ele diz que vai garantir agora, em todos os anos dele, aumento real do salário mínimo. E isso, logicamente, que gera uma expectativa positiva no meio da população, no seio da população, claro, mas também haverá de travar um embate com o Congresso Nacional. Lembrando, Luciano, o seguinte, que ele pode ter uma mudança significativa, porque vai haver adesão, não tenha dúvida, da Câmara dos Deputados. A gente sabe muito bem como é o guarda-chuva do poder, mas no Senado, eminentemente, a base será de parlamentares, de senadores ligados ao atual presidente Bolsonaro. São bem animadoras essas palavras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quando ele aborda essas questões ligadas ao combate à fome. Só tem um caminho para enfrentamento das desigualdades sociais, para combater a miséria. É quando há intervenção do poder público com programas sociais, com programas de distribuição de renda. Isso significa dizer, nas palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a economia vai girar. Se milhões de pessoas passam a receber dinheiro, essas pessoas irão consumir mais, irão ter melhores condições de vida. Daí o giro tão importante da economia, que tem como desdobramento a geração de empregos. E o que é bom também, Luciano, a gente destacar é o seguinte, é que o próprio presidente eleito Lula já disse que está querendo montar logo com urgência um plano de infraestrutura que ele chama de emergência. E o que seria esse plano de emergência na infraestrutura? É listar obras prioritárias em cada estado logo nos primeiros 100 dias de governo dele. O que é o lado positivo disso, Luciano? É que aqui o estado do Ceará, já com o governador novo, Eumano Freitas, já com a base do Senado, com Camilo Santana, poderá definir estas prioridades. Quais serão estas obras prioritárias e importantes e estratégicas para o estado do Ceará nesses primeiros 100 dias do governo Lula? São com essas obras, Beto Almeida, além desses programas de distribuição de renda, que a economia, como diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai girar. A economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento,
com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função.